Pronto, pessoal, retornando. Vou passar, eu acredito que é uma partezinha teórica que não deu tempo da gente fechar na aula mesmo de aspectos fisiológicos, que aí vocês precisavam disso para realmente concluir aquele exercício. Até na época eu disse, olha, a gente vai resolver, quando eu estiver resolvendo essas listas de exercícios, a gente vai resolver esses itens que não tinham sido contemplados na aula teórica ainda. Então, vamos fechar essa aula teórica desses itens para poder vocês terem subsídio para concluir a lista, certo? A gente não chegou a ver a questão de adição de níveis sonoros, não é isso? Alguém se lembra de ter visto ou não? Não, eu não lembro. Pronto, é porque eu acredito que realmente eu acredito que não deu tempo da gente fazer isso, e estava na lista, mas era para eu ter avisado que esses questões que tinha isso não era para ser resolvidas, tá? Até realmente eu passar isso. Então, entrando nessa questão de adição de níveis sonoros decibéis, por exemplo, se eu tenho uma fábrica que tem vários equipamentos que são fontes sonoras, né? Vários equipamentos que geram ruído. E aí, se eu tenho um equipamento que gere, por exemplo, 55 decibéis e um outro que gere 51 decibéis. Então, pensando que o valor, né, os níveis de pressão sonora, eles são logarítmicos, né? Então, somando um ruído de 55 decibéis com outro. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Está compartilhada aí a adição de níveis sonoros? Está compartilhada com Vendo você? não. Peraí. Eu não tô achando não, a tela compartilhada. Estou começando a achar que não está não também. Não, tá compartilhada não. Não, tá só a sua Pronto, vou tela compartilhar mesmo. agora. Pronto, agora vocês vão entender o que eu estou falando. Agora Pronto, passou. essa telinha aqui, certo? Então, se eu tenho um som, se eu tenho uma fonte sonora, sei lá, um equipamento na indústria que gere 55 decibéis, certo? Certo. E eu tenho um outro equipamento que gere 51 decibéis. Se eu estou percebendo o som dos dois equipamentos, mas não é um somatório, não é uma soma aritmética, né? Não é 55 mais 51 decibéis. Não seria isso. Por exemplo, eu vou estar escutando 106 decibéis? Não. Eu vou estar escutando um valor que é acima desses dois, que é resultado do somatório deles, mas lembrando que eles são logaritmos, certo? Para fazer essa soma, o que é que eu faço? Eu vou usar... Oi? Alguém não... Explica de novo aí, por favor. Não entendi. Matheus, tá falando. Pronto, eu tenho um equipamento A que ele produz 55 decibéis de som, de ruído. É um nível de pressão sonora, tá? 55. O outro equipamento, ele gera 51 decibéis. Certo? Então, tá aqui um roxinho, 55 decibéis, e o outro 51 decibéis, tá? Se eu fizer o somatório dos níveis de pressão sonoro desses dois equipamentos, ele não vai dar a soma direta, que seria 55 mais 51. Dá quanto? 106. Não é assim. Porque os decibéis, os níveis de pressão sonora, ele é um valor logarítmico. Você não pode fazer uma soma direta para somar dois valores logarítmicos, entendeu? E aí, para se simplificar essa soma, essa composição de vários níveis diferentes de pressão sonora por vários equipamentos, por exemplo, a gente usa essa tabelinha, essa tabela, né? Quer dizer, esse gráfico. Que o eixo X dele, que você está vendo embaixo, 0, 5, 10, 15, certo? Se você andar mais para o lado, você vai ver que é variação ΔL. Certo? Que é o eixo X. Vou deixar as 10 caixas de farinha lá com o cliente. Gente, não estão escutando? Eu vou desligar aqui do farinha lá. Estão entendendo? Sim, estamos. Então, embaixo eu tenho a variação de nível de pressão, ΔL, em decibéis. E no eixo Y, eu tenho esse valor 0, 1, 2, 3. O valor, o nível de pressão tem um Lzinho mais. É o nível de pressão que você vai somar.
também em decibéis. Então, nesse exemplo que eu dei, que um equipamento, esse L1, embaixo, né? L1, ele vai estar com 55 decibéis, que quero somar esse valor L1 de 55 mais um outro valor de 51 decibéis. Eu primeiro preciso saber a variação do nível, ΔL. Então, qual é a diferença, qual é a variação entre 55 e 51? 4. A variação entre elas é 4. Então, eu venho aqui no gráfico, no eixo X, e encontro o valor 4, que está aqui em vermelho, né? Está aqui enfatizado em vermelho, 4 decibéis. Eu subo aqui nesse valor 4 até bater no gráfico, no azulzinho. Quando eu bater no gráfico, eu rebato no eixo Y, que aí eu vou chegar no valor mais ou menos 1,4 decibéis, certo? Então, esse valor é que vai ser somado. Eu vou somar ele o quê? É o maior valor entre os dois que eu estou somando. Eu não estou somando um equipamento com 55 e outro com 51. Então, eu vou somar esse valor 1,4 do gráfico. Eu vou somar o maior valor dos equipamentos, né? O maior nível sonoro dos equipamentos, que no caso é 55. Então, 55 mais 1,4 aqui da tabela, do gráfico, desculpe, vai dar 56,4 decibéis. Então, quer dizer o quê? Se eu somar um equipamento que gere 55 decibéis e o outro 51, o somatório dele vai dar 56,4 decibéis. Certo? Sim. Pronto. Então, é assim que a gente faz a adição de níveis sonoros em decibéis. A gente usa esse gráfico aí, que ele vai simplificar nosso cálculo geral, que é dessa forma, tá? E aí, a gente pode até já ir para a questão lá, para vocês irem entendendo como é que faz. Então, aqui, eu vou fazer no próprio PDF. A gente vai primeiro somar, certo? Esses dois níveis, 49 mais 42, tá? Eu vou fazendo com vocês essa questão. Vou pegar outra. Então, você tem que ir somando de 2 em 2, tá? 49 decibéis com 42 decibéis, qual é a variação deles? Qual é o ΔL deles? 7. Pronto, então é 7. Eita. Vou pegar outra potência aqui, não tá legal. 7 decibéis, certo? Aí eu venho aqui no gráfico, procuro o número 7. 5, 6, 7. Venho aqui, subo no gráfico até bater na linha. Isso. Aí rebato no eixo Y, certo? Eita. Tem um desconto aí na minha mão. Então, vamos lá. Pronto. Vai dar mais ou menos... o gráfico não é tão preciso, tá? Então, não vai ter um valor exato, todo mundo vai acertar o mesmo valor, mas vai ser mais ou menos... Aqui é 1, né? 0,8, por exemplo. Pronto. Então, o que é que eu faço com esse 0,8? Eu procuro o maior valor entre os dois que eu estou somando, no caso é esse aqui, o maior valor, certo? Então, vai ser 49,8, certo? Que letra linda. 40, então, o somatório desses dois vai dar 49,8. Tá? Deu um desconto aí nessa letra. Aí, agora eu vou somar esse valor aqui, 49,8, com esse valor seguinte aqui, certo? Qual é a variação? Alguma dúvida? Marcelo? Oi. É uma pergunta. Eu não fiz nessa sequência, eu fiz em ordem crescente. Aí deu outro resultado. Eu também tinha feito em ordem crescente. Será que vai Eu dar também. certo? Eu Não também deu fiz. conta para vocês. Deu 58,3. Tá muito perto. Foi, o meu deu 58. Deve ser, porque pensa aí na teoria, né?
está somando todos esses níveis de pressão. Então, realmente, o final, o somatório final tem que ser igual, independente da ordem que eu estou fazendo esse cálculo, né? Uhum. Porque lá na Mas isso explicação mesmo, que eu então- vi, professora, ele pegava o menor e o primeiro Ah. maior, né? Aí fazia a relação entre os dois, tipo 42 e 47. Aí 47 é o maior. Aí você fazia a relação entre 42 e 47. Depois, o resultado com Entendi. 49. Mas, você vai Aí depois, mas sempre vai somando de 2 em 2, né? isso. Vai dar certo. Vocês vão, é a mesma, é só a imprecisão aí é do gráfico mesmo. Vocês vão ver, eu vou fazer isso até o final com vocês. A variação de pressão entre 55 e 49,8. 5,2. Vou contando vocês, viu? 5,2. Pode confiar. Venho no gráfico, 5,2, subo aqui. Ai, meu Deus. Minha mão essa hora não tá muito boa, né? 5,2. Aí resulta mais ou menos quanto? 1, quanto? 2? 2. 1,2. Então, esse 1,2 eu vou somar o maior valor aqui. Entre 49,8 e 55, eu vou somar 55, né? Então, ele vai resultar 56, certo? 55 mais 1,2. Aff, tá ruim aqui. 56 decibéis. 56,2, certo? Aê, voltou! Tá? Glória. Aí agora eu vou somar 56,2 com 52. Qual é a variação entre eles, gente? Qual é a variação entre Aí, 52? calma. Hã? Calma. Qual é a variação entre 56,2 e 52 decibéis? 4,2. 4,2. 3,2. 8, quem disse 8? Foi o que eu falei, 4,2. 4,2. Aí eu venho aqui na tabela, 4,2. Quanto? É 1,4. Aí esse 1,4 eu vou somar para o maior valor, no caso, né? 56,2 no caso. Então, 56,2 mais 1,4 dá 7,6. 50,6. Aí agora eu vou fazer o somatório final. Variação entre 47 e 57,6. 57,6 menos 47. 10,6. 10,6. Venho aqui, 10,6. Quê? Aí dá quanto aqui? 0,4, por exemplo, né? Isso. Aí eu somo ao maior valor. Então, 56 que é o maior, 57,6 que é o maior valor, mais 0,4 dá 28. De Deu você, resultado perfeito. Deu 58. Tá bom. 53, gente, é precisão deu correto, certo? Tá. Então, é isso mesmo. Certo? Ok. Ok, passando agora para a subtração. Subtração de níveis sonoros, que é feito da mesma forma que a adição, tá? O que é que eu faço? Eu tenho dois sons aqui. Eu tenho um nível de pressão 60 decibéis e eu tenho outro valor 53. Que, na verdade, 60 é o somatório do nível S mais o nível N. E o nível N, só ele corresponde a 53 decibéis, certo? Então, eu quero subtrair esse nível N aqui desse somatório, que seria o total de 60 decibéis, tá? O somatório é 60 decibéis, e só um desses componentes corresponde a 53 decibéis.
Eu quero subtrair esse valor. Então, qual é a variação de nível de pressão entre 60 e 53 decibéis? Certo. Certo. Vou na tabelinha aqui, no gráfico, procuro 7, subo até bater a curva aqui do gráfico e rebato no eixo Y, dá 1. Então, eu pego o maior valor entre eles, né, que seria o somatório deles, 60, subtraio esse 1, menos 1, então dá 59. Então, só aquele som que a gente está chamando o LS, ele corresponde a 59 decibéis. O LN era 53 e o LS mais o LN era 60, certo? Professora, a senhora pode explicar novamente essa questão? Eu acabei perdendo aqui, deu um probleminha. Pronto, aqui eu estou fazendo, vou explicar. Aqui eu estou fazendo a subtração de níveis sonoros em decibéis, certo? Então, eu tenho 2 níveis, um que é 60 decibéis, e eu vou subtrair desse valor 60 decibéis, o valor de 53 decibéis. Uma das fontes eu vou desligar. Como é que eu vou subtrair, professora? Como é que na prática o que acontece? Eu tenho 2 ar-condicionados ligados, eles 2 ligados correspondem a 60 decibéis. Eu vou desligar um deles, que aí ele vai estar contribuindo de alguma forma para esse valor total, 60 decibéis, né? Então, eu vou desligar um dos ar-condicionados, que tem um nível sonoro de 53 decibéis. Quanto é que vai sobrar naquela sala de ruído, por exemplo, certo? Entenderam na prática como é que é essa subtração? Entendi. Então, pronto. 2 sons somados correspondem a 60 decibéis. Eu sei que eu vou desligar um deles, que ele corresponde a 53. Quanto é que o outro corresponde, por exemplo? Tá? É dessa forma que você raciocina. E aí eu pego o somatório, é o delta L, a variação entre esses 2 sons, que seria 60 e 53, a variação entre eles dois é 7 decibéis, certo? Esses 7 decibéis eu venho aqui no eixo X, que é a variação, encontro o valor 7, subo aqui e rebato até chegar na curva, no azulzinho, tá? Quando eu chegar na curvinha, eu venho no eixo Y, que é realmente o valor que eu vou subtrair, é 1 decibel. Então, uma variação de 7 decibéis, eu vou corresponder a uma redução de 1 decibel apenas, certo? Então, eu pego o maior valor, 60 decibéis, subtraio desse valor que eu tirei do gráfico, 60 menos 1, então ficaria 59 decibéis ao final, se eu desligar uma das máquinas, por exemplo. Certo? Alguma dúvida? Não. Não, nenhum. Pronto. E aí quando vocês fizeram aqui no exercício, vocês fizeram também pelos valores menores, maiores, como é que vocês fizeram? Eu fiz em ordem crescente. Vamos fazer esse? Eita. Bora. Se você quiser, eu compartilho a minha tela aqui e já está com o resultado, fica mais fácil de... Pronto, faça isso para mim, Thales. Aí eu desligo a minha, é? É. Tá, então peraí. Vai, Thales, compartilha. Encosta para ele. Dá para ver? Tá abrindo ainda. Não apareceu ainda, tá? Apareceu. Apareceu? Apareceu. Eita, eu acho que eu fiz alguma coisa. Tá aparecendo detalhes? Peraí. Tá aparecendo o meu? Tá aparecendo só teu rosto, tá? Peraí, acho que Thales saiu, eu acho. Não, tô aqui. Não, peraí. Não tá aparecendo sua tela, tá aparecendo só seu rosto. É.
Peraí. É só clicar na apresentação, Thales e Iago, e marcar com um fixador. Não, eu sei, é porque não tava. Agora tava. Thales aqui Tá, também. agora? Pronto, agora a gente tá vendo. Tá em modo apresentação. Agora você liga o. Agora vai para a tela. Pronto. Show. Pronto? Pronto. Pronto. Pronto, aí aqui tá a forma que foi resolvido. A 2 da soma, a Certo. 3 da subtração. Aqui só tá errado esse sinal, tá? Desconsidere que é menos. O meu tá assim também. Aí, pronto, mas eu fiz dessa forma. Dá para entender? Você foi de trás para frente, é isso? Se a gente pega o menor valor, né, que é 47, na verdade 42. Aí eu faço a relação entre 47 e 42. Só que eu faço a Certo. diminuição. Aí ele dá um resultado. Não, a e a partir diminuição é a desse- variação. É isso mesmo, é a variação, tá certo. Variação. Aí pega o valor maior, né, e soma com... Só que aí tem uma tabela que diz a quantidade. Tipo, de 3 a 5 é tanto, de 2 a 3 Thales, é eu tanto. acho que foi a mesma que eu peguei, que é É. a diferença numérica entre eles. Se der entre 0 e 1, você adiciona Isso. 3. Entre 2 Isso e mesmo. 3, você adiciona 2. Entre 4 e 9, você adiciona 1. E maior que 10, Mas você você não não adiciona. tá. Vocês. Eu fiz por essa tabela também. Aí baseado nessa É melhor tabela... pelo gráfico, não. Nessa dá esses tabela eu não sei resultados nem onde aqui. existe essa tabela. Gente, vocês já usaram a tabela? Eu usei a Eu usei. tabela. Eu usei Tá, também. beleza. Mas é isso mesmo, tá certo. Eu tô vendo de E baixo acabou também que tá deu a correto. mesma coisa. Deu a mesma O de coisa. baixo O meu é só o também. sinal. Só esse sinal aqui que eu botei mais, é menos. O Aí meu também tá não ia mudar o resultado. diferente. Tá diferente essa ordem aí, da soma e da subtração, mas o resultado final tá o mesmo. É isso mesmo, tá correto, gente. Pronto. Eu mostrei a vocês como é que faz e realmente esse é o resultado. Acho que a gente já fechou esse item aí. Alguém tem dúvida? Não. Posso Beleza. fechar aqui, professora? Ou deixa? Pode. Peraí que eu tô tentando voltar aqui. Pronto, gente. Essa é a questão número 1 aqui. Determine o nível de aproximado de intensidade sonora é da apresentação que tira ele. Não sei se vocês tinham alguma dúvida. Não. Uma é impressão sonora e outra é nível de pressão sonora. A unidade é diferente, mas na apresentação, no AVA mesmo, vocês podem tirar de lá. Uhum. Alguém tem alguma dúvida? Como é, professor? Não. Não entendi, não. Tá falando da Aí, questão da... A questão número 1, essa aqui. Não tá aparecendo na sua tela, não, Marcela. Então, peraí, calma, desculpa aí. Sim, é um informativo que tem dizendo já isso aí. Tem nível de audição, nível máximo de audição, sussurro. Essa aqui, essa determine o nível aproximado de intensidade sonora. Isso aqui é do PowerPoint mesmo que vocês tiram. Não é decorar, assim, não precisa ninguém decorar, não. Vocês podem olhar aqui, ó. Tem uma tabelinha aqui, já diz o... Essa aqui, você pode olhar nessa aqui e já escrever lá no resultado, certo? O limiar de audição, a partir de quanto a gente começa a escutar, é esse valor aqui, 2 vezes 10 a menos 5, e que corresponde a 0 decibéis, e a gente, o limiar da dor, o máximo, seria 2 vezes 10 ao quadrado, ou 140 decibéis. Então, esses valores aqui que vocês podem tirar desse slide, vocês vão preenchendo aqui, nessa tabela aqui, tá? Do exercício. Certo? Ok. Então, terminamos a questão número 1. Terminamos não, mas eu mostrei o que é que precisa ser feito, a questão número 1. 2. A 3 também, o Thales até compartilhou aí. Mas eu, pelo menos, mostrei como é que faz, mas está correto, de Thales. Aí, essa questão número 4, ela fala, o nível de intensidade sonora emitida pela caixa de som durante a música de Pablo Vittar foi de 90 decibéis. Sabendo disso, determina a intensidade sonora.
Então, vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo da intensidade sonora? Tia Maria. Bora, gente. Alguém respondeu isso? Eu respondi, só que foi olhando o vídeo aula no YouTube. Talvez não saiba nem explicar. Mas a gente viu essa questão de calcular a intensidade do nível sonoro. O nível, né, de intensidade é LW, né, se eu não me engano, LI, desculpe. LI é igual a 10 log de I dividido pelo I de referência. A gente pode fazer tanto por essa forma, e tem gente que acha que é mais difícil. Eu fiz com essa. Eu fiz por essa. Pode ser com essa, ou pode ser com aquela simplificada. LI é igual 10 vezes log I. Alguém lembra se é mais 120? Tem na apresentação, pode olhar lá, mostrar vocês. São essas equações aqui, tá? 10 elevado a menos 12, eu acho. Essa já aqui, ó. Nível de intensidade sonora. LI igual a 10 vezes log de I mais 120. Tá? Nível de intensidade sonora. Essa equação aqui é simplificada. Esse LI aqui. E existe a equação, que é a original, que é essa daqui, que é usando o I de referência, intensidade sonora de referência, certo? Sim, que é 10 a menos 12. Eu fiz por Que essa. é 10 a menos 12, aqui embaixo, né? Esse Pronto. valorzinho. Isso. Vocês querem que eu faça por qual forma? Pelos Pode dois. ser qualquer um. É mais fácil. Pelos professor, dois. é mais fácil. Pela mais fácil. Tá aí, essa Eu taxa prefiro aqui. pela mais difícil, porque pela mais fácil, né? Vamos fazer pelas duas, é só essa. É, pelas duas. E hoje vocês vão entender. É porque pela mais fácil todo mundo Pela entende, pela mais difícil complica. Então, eu prefiro que você faça pela mais difícil. Tô ligado, sim, sei. Então, essas duas fórmulas são a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, certo? Sim. Não, só que uma é mais complicada. Vamos pela mais Cada complicada. LI igual a 10 vezes log de I dividido pelo I de referência, que é 10 elevado a menos 12. Confirma? Confirma. Minha atenção. Nesse caso, o 90 decibéis da equação da questão, ela é o LI já. É esse valor aqui. Isso. 90, tá? Então, eu vou resolver isso aqui. Esse é o complicado de vocês. O que é que eu posso fazer? Dividir tanto um lado quanto o outro por 10. Posso fazer assim logo? Eu fiz assim. Eu dividi Dividindo o mesmo... 90 por 10. dividir um lado, ou vocês entendem assim, ou vocês pegam esse 10 aqui e passam dividindo para o outro lado. É a mesma coisa. Na verdade, o que eu falei inicialmente é o que é o correto. É você divide os dois lados por 10. Mas, enfim. Se eu passar esse 10 aqui em amarelo para o outro lado, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, não é isso? Isso. É. Pronto. Então, vai ficar 9 igual a log de I sobre 10 elevado a menos 2. Certo? Certo. Quando eu tenho a divisão de dois logaritmos, como é que a gente faz? O que é que ele resulta? É uma propriedade do logaritmo. Log, se eu estou dividindo, ele tinha a mesma base, ele vai resultar numa subtração, tá? Então, vai ficar log de I menos log de 10 elevado a menos 12. Certo? Ele está dividindo aí na linha de cima e ele vai estar subtraindo na linha de baixo. Alguma dúvida aí, gente? Não. Pronto. Não entendeu? Alguém falou não entendi? Não, eu só falei que não tenho dúvida. Não, certo. Aí, esse outro aqui, essa composição aqui de log, que é um expoente, o que é que eu vou fazer com esse menos 12?
É uma outra propriedade, tá? Eu vou, quando é o logaritmo do expoente, eu vou descer ele multiplicando. Então, eu vou descer aqui menos 12 multiplicando e ele sai daqui. Certo? Tá. Como a gente está falando de acústica, todas as bases do logaritmo é da base 10, certo? Certo. Log de 10, que é esse item aqui, eu vou pintar até ele de outra cor agora. Log de 10 na base 10, alguém sabe quanto é que resulta? Não. Resulta em 1, certo? 10 sobre 10. Dá 1, no caso. Tá? Aí, vamos lá. Desenvolvendo de novo. No caso, 9 igual a log de I menos 12, ou seja, aqui vai ficar mais 12. Né? Isso. Tá? Aí eu vou passar esse mais 12 para o outro lado, ele está positivo desse lado, ele vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar 9 menos 12, e aqui sai. Certo? Aí vai ficar log de menos 3. Log de I é igual a menos 3. Pronto, chegamos aqui. Alguém sabe para onde é que vai? Faz o inverso, não? Fica log de I é igual a 3. Na verdade, quem lembra da... Não, você desenvolve o log. Exatamente. Eu vou para a primeira parte da aula, eu vou para lá. Aí a gente vai chegar nisso aqui. Log de B na base A é igual a X, ou seja, A elevado a X é igual a B. Tá? Então, a gente chegou nesse item, nesse desenvolvimento aqui. A Então, base... 10 elevado a menos 3 é igual aí? Exatamente. Não, desculpa. I é igual, ou seja, o B é igual, tá? O B aqui, B é igual a base 10 elevado a menos 3. Certo? E a unidade é watts por metro quadrado. Alguma dúvida? A base sempre vai ser 10, né, Marcelo? Em acústica sempre vai ser 10. E quando a gente chega nesse momento aqui, que diz log de... Quando a gente chega no final do logaritmo, a gente chega aqui nesse ponto aqui, para entender o que é que a resposta é essa. A base elevado, ou seja, o 10 aqui elevado a menos 3 é igual a I. I é igual a 10 elevado a menos 3. Professora, eu fiz de uma forma diferente, mas deu o mesmo resultado. Foi outra fórmula? Não, eu não sei se está certo ou se está errado, mas deu o mesmo resultado. A mesma fórmula que você está usando. Ailan, que é o link de novo. Sim, então tá certo. Porque eu tenho os passos a passo, né? Mas pode acontecer assim, realmente. Não ficar exatamente igual a isso aqui, não. Pode acontecer. Coloca aí no chat. Só o resultado. Eu mandei no chat da ida o cálculo. Dessa forma aí. Não sei se está certo ou se está errado. Porque é meio que eu estava diminuindo aqui em cima, aí o que estava elevado, menos 12, aí eu coloquei ele positivo para baixo. Não sei se isso... Não sei nem se é certo, na verdade. Como é que não? Dá para entender aqui? O tipo aí tem na fórmula embaixo, tá log de I menos log de 10 a menos 12. Né? Tá certo. Aí embaixo. Tá certo, é porque o 10, aquele 10 eu tinha já eliminado ele, passado ele dividindo, mas você
permaneceu ele, tá correto o seu cálculo. Ah, tá certo, então. Entendeu? É só porque o que eu fiz no meu passo a passo, mas o resultado tá correto o seu. Ah, então tá bom. Pronto, vamos lá. E querem que eu faça essa outra fórmula ou não precisa? Sim, faça. Ou seja, aqui o LI é 90, né? LI igual a 10 vezes log de I mais 120. Aí eu posso passar esse 120 aqui, que está positivo, para o outro lado negativo, certo? Então, fica 90 menos 120, certo? Aí vai ficar menos 30, no caso, né? Isso. Menos 30. Aí, esse 10 aqui, eu posso passar dividindo lá para o outro lado. Então, fica menos 3, que eu passei o 10 dividindo no 30, menos 3 igual a log. A mesma coisa. É mais rápido, né, essa forma? Bem mais rápido, bem mais fácil. Pronto. É isso. Tirar um Mas tá print. certinho, viu, Thales? O seu pode ficar tranquilo. Certo. Pronto. Aí, terminamos essa questão. Passamos por essa. Por aquelas duas lá. E agora, essa daqui. Identifique a característica sonora presente na música de Pablo Vittar, né? Que diz o seguinte: cheguei, estou preparada para atacar, quando o grave bater, eu vou quicar. Com base nesse trecho aí, que é principalmente essa parte, quando o grave bater, eu vou quicar, o foco é mais nessa frase final. Conceituar e classificar e desenvolver o máximo de conceitos que der com relação a essa frase. Aí diz, quando necessário, os principais aspectos relacionados ao som, onda sonora, frequência, período. Na verdade, essa questão não tem uma chave de resposta, assim, certinha, redondinha, certo? Eu vou dizer a vocês uma sugestão que eu botei aqui na minha chave de resposta. Como ele fala em som grave, né? Som grave significa um som com baixa frequência. Ou seja, o número de oscilações por tempo é pequeno. Então, eu já tô conceituando frequência aqui. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, se a frequência é baixa e é pequena, ou seja, meu comprimento de onda é grande. Então, menor frequência significa maior comprimento de onda. E assim vocês podem ir falando, desenvolvendo o máximo de conceitos que tem aí na questão. Onda sonora, frequência, período, comprimento de onda, enfim. Alguma dúvida com relação a esse item? Não. Eu queria que você repetisse, porque eu não assimilei. Não tem, é o que eu estou dizendo, não tem uma chave de resposta correta. O que eu queria que vocês, com base nessa frase, que quando o grave bater, eu vou quicar, tipo assim, o som grave, né? Na verdade, a ideia é essa. Falem um pouco dos conceitos de acústica com relação a um som grave. Então, aí eu tenho aqui uma sugestão minha. Som grave, ele tem alta ou baixa frequência, gente? Baixa frequência. Pronto, então eu botei assim, som grave significa um som com baixa frequência. Ou seja, o número de oscilações, o que é que significa baixa frequência? O número de oscilações por tempo é pequeno, certo? Ele oscila pouco em um segundo, por exemplo. Um segundo eu já estou falando de período, né? No caso, eu nem falei aqui de período, mas vocês podem falar de período também. Uhum. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu estou falando de um som grave que tem uma baixa frequência, e aí, o que é que quer dizer com relação ao comprimento de onda? Se o comprimento de onda é inversamente proporcional, então eu vou ter uma baixa frequência, quer dizer que eu tenho um grande comprimento de onda. Vocês podem ir desenvolvendo nesse sentido, não tem, é isso que eu estou dizendo, não tem exatamente uma resposta correta, entendeu? Claro que você não pode conceituar som grave dizendo que é uma alta frequência, aí vai estar errado, entendeu? É isso que eu estou dizendo, mas
desenvolvendo os conceitos, frequência, período, em cima do som grave, é o que eu quero. Entendeu, Luane? Tá. Entendi, sim. Agora eu entendi. Beleza. Deixa eu ir lá para... Foi esse. Então, essa questão que a gente fechou aqui agora. Aí, chegamos nessa aqui, tá? Lembrando que o log de A sobre B, que é, se a gente estiver dividindo, né, ele vai passar subtraindo, vai ficar log de A menos log de B. E log de A vezes B vai passar somando, log de A mais B. E aqui ele diz que log de 2 é igual a 0,3. Simplifique a fórmula de pressão sonora. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse valor aqui, a pressão sonora de referência, que é 2 vezes 10 a menos 5, vou colocar ele aqui nessa equação e vou chegar na minha fórmula simplificada. É isso que a questão está pedindo. Ou seja, eu vou dar a questão da fórmula mais difícil, como vocês dizem. Eu tenho que chegar nesse valor aqui. Nesse valor aqui, que é 20, a resposta correta é nível de pressão sonora igual a 20 vezes log da pressão mais 94 por 10. A resposta é essa. O negócio é você conseguir chegar lá, certo? Então, eu vou vir aqui, vou responder para vocês, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Esse 10 da... 10 menos 5, 8, 10 elevado a menos 5. Eu vou corrigindo aqui para ficar mais claro. É 10 elevado a menos 5. É isso aqui, certo? Vou pegar aqui a equação mais complicadinha, essa fórmula, e eu já vou lhe dizer que a gente vai chegar nisso aqui. LP é igual 20 log de P. Eu vou chamar P, tá? Eu não vou botar PF, não, só P, para simplificar. Mais 94 decibéis. A gente vai chegar à resposta a essa da equação, certo? Mas eu vou fazer passo a passo aí para vocês. A resposta é essa da questão, na verdade. Esse P0 é 2 vezes 10 a menos 5, tá? Alguém conseguiu fazer essa questão, gente? Sim. Pode ser que o meu passo a passo não seja exatamente igual ao seu, né? Mas vamos lá. Por enquanto. Isso aqui é uma divisão, certo? P dividido por 2 vezes 10 a menos 5, tá? Então, log dessa divisão. Então, eu vou passar o quê? Subtraindo, não é isso? Que é essa propriedade aqui, ó. Então, eu vou aplicar essa propriedade aqui nessa fase aqui do meu passo a passo. Ou seja, log de P. Aí, o importante é lembrar que esse 20 está multiplicando por tudo. Eu vou botar até um parênteses aqui para não confundir isso. Menos log de 2 vezes 10 a menos 5. Eu vou fechar meu parêntese aqui, certo? Esse 20 eu botei para não ter perigo da gente esquecer dele. Vou desenvolver aqui dentro novamente. O que é que eu tenho aqui? A multiplicação. 2 vezes 10 a menos 5 já é uma multiplicação aqui dentro, tá? Que é essa propriedade aqui, ó. Está multiplicando, vai passar a dividir, certo? LP é igual a 20, abre parênteses, log de P, menos log de 2. Log de 2. Eu gosto de abrir outro parênteses aqui. Desculpa aí se atrapalha vocês, mas acho que o ideal é sempre abrir parênteses. Log de 2
Menos Log de 10 a menos 5. Vou fechar o parênteses aqui, né? Para não esquecer. Professora, A não última é coisa tá que eu somando? Ele tá. Ah, então eu errei. É mais mesmo, correto. Log de 2 mais log de 10 a menos 5. Isso, confundi aqui, é isso aqui mesmo. Pronto, o que eu posso fazer aqui também? Lembra quando é um expoente? 10 elevado a menos 5, né? Um expoente aqui, menos 5. Isso. Ele vai descer multiplicando, certo? Eu vou desenvolver só esse item aqui agora. LP igual 20 log de P menos Log de 2 log de 2. Quero substituir log de 2 por aqui, mais. ó. Esse log de 2 aqui em cima. Vou Pode ser. substituir, certo? Vou dar ele logo aqui, 0,3, certo? Mais, eu vou abrir de novo. Menos 5, né, que desce multiplicando, vezes log de 10. Log de 10 é quanto? Log de 10 abaixo de 10. Dá 1. Tá? Então, esse aqui. Esse aqui vai virar 1. Aumentando aqui, log de 10 é igual a 1, certo? LP igual a 20 log de P menos, aí resolver aqui dentro do parênteses, 0,3 Mais 5. Não, menos 5. Menos 5. Certo? Tá. E LP igual a 20. Aí já posso multiplicar esse log vezes os dois, né? 20 log de 2 menos 0,3 menos 4,7, tá? Isso. Não esqueça. 20 vezes 4,7. Menos 20 vezes menos 4,7. Soma. Só somar. Menos com menos vai dar mais, vai saber que vai ser positivo. 20 vezes 4,7. 94. 94. 94. Então, essa é a resposta. Eu já tinha dito aqui na frente, né? Certo? É assim que desenvolve ele. Essa é o passo a passo, tipo assim, todo mundo vai ter que fazer desse jeito? Não. Você pode isolar o 20, você pode passar o 20 dividindo, enfim, você pode fazer algum passo a passo um pouquinho diferente, mas o resultado não tem como ser diferente disso, tá certo? Thales, você fez assim também? Ou mudou alguma ordem aí do fator aí? Não, foi um pouco mais simplificado. Eu acho que foi menos que isso. Eu gosto de fazer assim, devagarzinho, porque às vezes alguém se perde no meio do caminho, aí eu acho que é melhor fazer mesmo de cada passo devagar, certo? Sem atropelar muito. Uhum. Pronto, gente, acabamos essa? Sim. Sim. Então, essa aqui terminando. Não, essa aqui terminando. Não. Foi o 4, não? É porque, professora, eu acho que está na numeração diferente. Essa daqui. Tipo, a 4, para mim, tava aquela do Pablo Vittar. Mas leiam só isso aqui, né? Independente disso, é porque eu alterei para uma turma de manhã e turma de noite, é por isso que eu estou abrindo as duas listas. Pronto. Qual o tipo de potência sonora para uma máquina industrial que emite 10 vezes 10 elevado a menos 2 watts de potência sonora?
Quem lembra qual é a questão, a equação que usa para isso? É aquela do LW, né? Isso. LW é igual a quanto? 10 vezes log. 10 vezes log de W Aí. sobre WO, W0, sei lá. Mais 120, querem essa ou querem a outra? Pode ser essa daí, que é mais rápido. É. Então, eu quero, na verdade, eu quero calcular esse Wzinho aqui, é o que eu quero saber, certo? Tá. Então, LW é igual a 10 log. Quer dizer, Quer saber o LW, né? O W é o que ele está dando. LW eu quero saber, exatamente. Esse W é o que eu já sei, eu quero saber isso. Vou corrigir aqui. Então, 10 vezes log de 10 elevado a menos 2 mais 120. LW igual... Quando é um expoente, eu vou descer com ele multiplicando, certo? Isso. Então, 10 vezes menos 2, que estava lá em cima, eu vou descer multiplicando, vezes log de 10. Mais 120. Lembrando que esse log de 10 aqui, log de 10 na base 10 é igual a 1. Isso. Tá? Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, LW é igual menos 20, né? 10 vezes menos 2 dá menos 20, e log de 10 é 1 vezes menos 20 dá menos 20 de novo, mais 120. LW igual a 100. Qual a unidade, gente? dB. Decibéis. Essa é a resposta, tá? Alguma dúvida? Não. Exatamente isso mesmo. E falta essa questão aqui, não é isso? Ou não tinha no de vocês essa? A 5? Não, qual? Essa das curvas isofônicas. Tinha. Essa aqui. Pronto, eu vou mostrar a parte teórica disso, certo? Também não tinha passado não para vocês. Tá. Tem a ver com as curvas isofônicas, certo? É um estudo, né, de Fletcher e Munson aqui, e ele vai mostrando que a nossa percepção, a percepção do tipo, do ouvido, né, com relação aos sons, ele vai variando de acordo com a frequência, certo? Então, a onda sonora audível, ela é necessária ter um mínimo certa intensidade, e ela vai variando conforme a frequência. O que é que quer dizer? Por exemplo, às vezes a gente não sabe que um cachorro escuta um som que a gente não escuta, por exemplo. Não tem isso? Tem, exatamente. Porque ele escuta a uma frequência ou a uma intensidade que nosso ouvido é incapaz de escutar, certo? E aí, esse estudo aqui, esse gráfico, ele está mostrando a gente, nesse eixo X, as diferentes frequências que o som pode ter, e no eixo Y, as diferentes intensidades em decibéis. Então, variações da intensidade em decibéis não refletem diretamente na nossa sensibilidade. Então, um som pode ter 60 decibéis e a gente não escutar, porque vai depender da frequência que ele está sendo emitido, certo? Então, tem sempre uma relação entre a intensidade em decibéis e a gente tem que saber a frequência e a intensidade para saber a nossa percepção, a percepção do ouvido, certo? Esse gráfico, ele tem uma peculiaridade também. Há uma frequência de 1000 Hz, que está até, inclusive, em vermelho aqui, certo? Vocês estão vendo, né, minha tela? Uhum. Então, há uma frequência de 1000 Hz, tanto o que eu escuto quanto o que está sendo a intensidade sonora do equipamento, né, que está sendo medido pelo sonômetro, eles são iguais. Então, se eu estou escutando 40 decibéis,
realmente, pela minha curva isofônica, o equipamento vai estar realmente emitindo aqueles mesmos 40 decibéis, certo? Então, para vocês entenderem, essas curvas, como o nosso corpo não é perfeito, a gente pode relacionar isso, é uma curva. Essas curvas representam a mesma percepção do ouvido humano. Então, a curva é exatamente o que o nosso ouvido percebe. Essa curva aqui de baixo, tracejada, é o limiar da audição. Então, dessa curva para baixo, o nosso ouvido ele não é capaz de ouvir. Então, por exemplo, há uma frequência de 100 Hz, uma intensidade de 20 decibéis, quando é que a gente está ouvindo? 0. A gente não consegue perceber, certo? Sim ou não, gente? Sim. Sim. O ouvido é menos sensível em baixas frequências. Então, a gente tem uma capacidade de ouvir não muito boa quando a frequência é muito baixa. Então, a gente só tem uma frequência muito baixa só se a intensidade do som for muito alto, 80, 90, 100 decibéis, para a gente poder ouvir. E aí, se a frequência for aumentando, a gente vai tendo uma percepção às vezes um pouco diferente do que realmente está acontecendo, com o que realmente está sendo emitido e registrado pelo equipamento, certo? Então, por exemplo, aqui, fazendo uso da curva isofônica, tá? Quanto de intensidade sonora são percebidos pelo ouvido humano para uma intensidade de 90 decibéis? O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que... Eu vou escrever. O que é que ele está dizendo aqui? Fazendo o uso da curva isofônica, que é esse gráfico aqui, quanto de intensidade sonora eu estou ouvindo se o equipamento está emitindo 90 decibéis. Então, eu tenho aqui 90 decibéis, certo? E a linha do 90 decibéis está aqui, ó. Tá? Nessa questão, ele não está dizendo que eu estou ouvindo, ele está dizendo que está sendo emitido esse nível de intensidade sonora de 90 decibéis. Aí vamos começar a relacionar a frequência, tá? Há uma frequência de 100 Hz, então eu tenho aqui essa linha aqui, frequência de 100 Hz. Se o equipamento está realmente emitindo 90 decibéis, aí eu vou subir na frequência até bater na minha linha guia, tá? Que eu desenho aqui em cima. Se a 100 Hz, meu ouvido está ouvindo 90, ou o equipamento está emitindo 90, quanto é que eu estou ouvindo? Lembra que isso aqui é o que eu estou ouvindo, essa curva aqui? Essa curva de cima são quantos decibéis que o meu ouvido está ouvindo? 90. A curva de baixo são quantos? 80. Se eu estou ouvindo isso aqui, eu não estou ouvindo nem 90, nem 80. Entre eles dois, né? Isso. Eu estou ouvindo aqui mais ou menos 85 decibéis, certo? Marcela, você pega a referência das curvas? A referência é das curvas. Você pega o nível de decibéis é 90 e a frequência é 100. Depende do que a questão está dizendo. Nesse caso, a questão quer saber quanto que eu estou ouvindo. Então, eu vou pegar como referência aqui, esse eixo aqui. Porque isso aqui é o nível de pressão sonora que o sonômetro, que o equipamento está realmente emitindo, certo? É isso que eu estou fazendo, estou enfatizando. Como é que a questão está dizendo? A questão está dizendo que ela não está dizendo quanto é que o meu ouvido está ouvindo, ela está dizendo quanto é que está sendo emitido. Isso mesmo. Então, o equipamento a 100 Hz está em 90 decibéis, mas eu só estou escutando 85, estou escutando 90. Isso. Certo? Sim. Tá. Vamos lá, 200 Hz. 200 Hz. Deixa eu pegar. 200 Hz, eu venho subindo aqui. 200. Bati aqui. O meu ouvido está ouvindo um pouquinho acima de 90. Aqui é 90, ele está ouvindo acima.
sei lá, uns 92, por exemplo. A minha precisão, eu não cobrarei uma precisão tão grande, tá certo? Porque o gráfico não tem uma precisão tão boa aqui para você ver. Mas você está vendo que aqui na 90, você está ouvindo acima de 90, certo? Quem está acompanhando aí? Quem ainda está aí, está entendendo? Estou entendendo. Não? Sim, Dá para entender. Dá para entender. Sim, dá para entender. Sim, sim. Beleza. Sim. Aí 500 reais. A questão é a mais fácil da lista. 500 reais. Eu estou ouvindo aqui. 100. 93, sei lá, né? 94. O que quiserem, 93, 94, mais ou menos. Mas não pode ser 90, porque não é 90, né? Só um detalhe. 1000 Hz. 1000 Hz é o mais fácil de tudo, gente. 1000 Hz, o valor que está emitindo é o valor que está ouvindo, é o mesmo 90, certo? Sempre 1000 Hz é o valor que bate tanto o que está emitindo quanto o que está sendo ouvido. E 500 Hz, eu venho aqui, e é um valorzinho um pouquinho abaixo de 100, né? 98, por exemplo. Certo? Alguma dúvida? Não. Pronto. Aí, nessa outra questão aqui, fazendo o uso da curva isofônica, se o meu ouvido está ouvindo 90 decibéis, então eu estou afirmando que o que eu estou ouvindo é isso aqui, ó. É essa curva aqui. Então, agora, a minha guia de resposta é essa curva aqui. Para o meu ouvido estar ouvindo 90 decibéis, talvez o equipamento ele não esteja emitindo exatamente os 90, né? Vai depender da frequência. Então, vou ler de novo. Fazendo o uso das curvas isofônicas, se são percebidos pelo ouvido em intensidade de 90 decibéis, quanto de intensidade sonora está sendo registrado pelo decibelímetro? Então, há uma frequência de 100 Hz, aí eu venho aqui, subo 100 Hz, até bater na minha linha guia, tá? Nesse caso, a minha linha guia é o ouvido, porque eu já afirmei quanto é que o meu ouvido está escutando. Não bati aqui na minha linha guia, rebato lá no meu eixo. Então, quanto é que... Pronto, então não é 90, é 92, por exemplo. Faço a mesma coisa para 200 Hz. 200 Hz, eu chego aqui, quando eu rebato lá, tá uns 86, sei lá, 87, né? 500. Minha mão vai piorando, então podem aqui, é um valor um pouquinho abaixo. Sei lá, 85. Os 1000 não precisa nem olhar, tá certo? 1000, se eu estou ouvindo 90, vai estar o mesmo 90 lá sendo registrado pelo decibelímetro. Certo. E os 5000, aí eu preciso aqui. Venho, subo. Quando eu rebater lá... Sei lá, 83. Alguma dúvida, gente? Não. O X da questão é você ler a questão para poder entender. Se ele está dizendo que ele está afirmando que o meu ouvido está ouvindo aquele nível de intensidade, ou se ele está querendo saber quanto meu ouvido está ouvindo, se o equipamento está emitindo X, quanto é que meu ouvido está ouvindo de acordo com a frequência, né? Vai sempre associar a frequência com a intensidade sonora, certo? Alguma dúvida? Não, não dúvida. Essa é mais fácil. A questão é essa. Aqui, eu estou alterando apenas esse valor aqui de referência, né? No exemplo, que eu mostrei era 90 decibéis, e aí são 110 decibéis. Então, você vai vendo, de acordo com a frequência, ele está dizendo aqui, se são percebidos pelo ouvido a intensidade de 110 decibéis, quer dizer o quê? Que minha linha guia é a minha curva. Ele está afirmando que meu ouvido está ouvindo. Aí vai depender da frequência para saber quanto é que o decibelímetro está registrando, tá? E na questão, a última questão, ele está dizendo o quê? Que o equipamento está emitindo 60 decibéis e quer saber quanto é que meu ouvido está ouvindo. Então,
na questão, na última, ele está afirmando que minha linha guia é isso aqui, ó. Então, com a variação de frequência, quanto é que meu ouvido, onde é que vai estar caindo, entre que curva vai estar a minha audição, né? Com relação a essa intensidade de 60 decibéis. Certo? É só ler a questão e prestar atenção no que ela está lhe dizendo. Certo. Entender o que é que o gráfico significa também, né? Importante. Está relacionando frequência, intensidade e a percepção do ouvido aí nas curvas, certo? Certo. Gente, alguma dúvida mais? Eu acho que não. Não. Então, podemos ir dormir. Dormir? Podemos fazer nossa prova todos juntos assim. Professora, Oi, para perguntar. em relação à gravação da aula, como você sabe, faltou energia e eu perdi parte dessa aula. Aí eu queria saber como vai ser para disponibilizar. Não, na hora que eu vou ver, ele já está gravando no meu drive, certo? Aí eu vou só disponibilizar para vocês, porque foi uma solicitação, inclusive, da instituição, que a gente grave, para quem teve problema no computador, realmente poder acompanhar. Eu queria tirar foto. Tá bom, então. Obrigado. Mais alguma? Peraí, eu não sei, deixa eu ver aqui, lateral layout. Print. Em blocos? Não. Ai, gente, não sei. Renata aí, ó. Renata aí. Só para tirar a foto, apareceu. Foi, disse eu tirar Relógio. foto, aí ela apareceu. Pronto. Vitor também, ó. Eu vou tirar um print aqui. Vem quem tá no final da aula, para poder fazer a frequência. Ai, meu Deus. Quem não conseguiu também dê notícia. Assim, essa aqui dê notícia, porque a orientação também é fazer a frequência mesmo. Já sou, Liliane. Hã? Boa parte dos que não permaneceram na aula, Marcela, foi por causa da queda de energia. Não, mas ele vai estar registrado no vídeo também, viu? Mas é isso, eu tô na aula, viu? Eu vi, Rony. Menina, Rony tá na aula. Rony apareceu! Vai Pronto, as mensagens também foram todas gravadas aqui no final. Oi, gente, foi ótima a aula. Espero que tenha sido boa para vocês também. Alguma dúvida mais? Não, professora, foi tudo esclarecido, graças a Deus. Que bom, então. Então, o prazo eu deixei para o dia 3 para a entrega dessas listas, certo? E aí, dia 3 também vai ser a nossa prova simplificada, conforme a gente publicou, certo? Vai ter Aí a gente se encontra dia 3 de que horas aqui para fazer a prova juntos, professora? Na hora da aula. Certo? Eu vou dando notícias para vocês pelo ar. Eita, todo mundo falando ao mesmo tempo. É o quê? Não, acho que é um som de fundo aí. Então é isso. Até mais, boa Tá todo mundo noite. falando aí ao mesmo tempo. Até mais, boa noite, se protejam. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.